Para uns, um mitomaníaco, com megalomania e ideias de grandiosidade. Para outros, um empresário bem-sucedido, um homem tradicional, um homem de valor. Outros é apenas um coach que deu sorte na vida. E alguns até cogitam votar nele para a Prefeitura de São Paulo. Hoje o vídeo não é sobre política, tá? Nós vamos falar a respeito de um trecho do Pablo Marçal no programa Pânico na TV. E ele falou uma coisa que eu considero muito importante quando a gente está abordando o desenvolvimento pessoal masculino, tá? Eu não vou colocar o trecho aqui do que ele disse por questões de direitos autorais. Eu vou ler então rapidamente esse trecho e eu gostaria de complementar o que foi dito, tá? Para ajudar na concretização de metas, que eu acho que a gente já chegou num nível de exposição da pílula vermelha tão repetitivo e acentuado que a gente tem agora que começar a cobrir as lacunas que ficaram durante esses tempos, né, em que essas ideias começaram a se propagar no Brasil. Bora lá. O cara pergunta assim pra ele: Pablo, você fala sempre do cara se destravar. Como que eu descubro o que tem de trava em mim? E o Pablo Marçal responde: é só você assumir um desafio. Se você assumir um desafio, você vai saber onde é que tem uma trava. E ele complementa: nós todos aqui somos CLT. Bora empreender? Aí já dá aquele frio na barriga, né? E para destravar, isso as falas do Pablo, tá? Para destravar é preciso um desafio. O desafio para promover a exposição de um bloqueio. Porque afinal de contas o mundo pertence a quem se arrisca, não é mesmo? E ele finaliza: se você trabalha pro Emílio, você funciona. Para trabalhar para você mesmo, aí já não dá certo. E é com base nessas falas do Pablo que iremos discorrer a respeito do material de hoje. Você já parou para pensar que hoje, com elásticos, com halteres, com maquinários até bem acessíveis, muitas pessoas têm a oportunidade de poder praticar musculação em casa, meter o shape, né? Que eu acho que é um sonho aí de praticamente a maioria dos homens, pelo menos os mais jovens, né? Mas a pessoa simplesmente não consegue executar as atividades físicas em casa. Ela precisa de ir para academia. Minha experiência como professor de inglês: o aluno consegue fazer as atividades quando ele está matriculado num curso. Mas quando ele não tem aquela obrigação do curso, a matrícula, o contrato, ele não consegue estudar sozinho em casa e às vezes mesmo com o auxílio de um professor particular, ele começa a adiar, procrastinar, tem um alto grau de desistência, né? Porque o professor geralmente se paga a hora e não tem aquela obrigação da matrícula, aquela pressão, né? Você já deve ter se identificado com algo assim na sua vida. Se não é academia, né? Só malha se for na academia, em casa você começa a perder o foco, né? Perder a disciplina. No curso de inglês, no curso de espanhol, em várias outras áreas da vida. Se você se identifica com isso, provavelmente você está, sim, precisando se tornar uma pessoa mais disciplinada. Porque a disciplina é a ponte entre o desejo e o sucesso, entre o sonho e a concretização de metas. E eu vou te dar algumas dicas para você conseguir entender, porque a gente vai falar hoje de autoconhecimento também, para você conseguir perceber, ter essa percepção que você carece de disciplina. Você, por exemplo, precisa de incentivos e motivação para concluir as suas tarefas, as suas metas, coisas relacionadas à sua vida pessoal, ao seu curso, à sua universidade, seja lá o que for. Um incentivo ele pode ser monetário, como por exemplo você ir no curso de inglês porque você está pagando, né? Ou ir na academia porque você está pagando, e não pelo verdadeiro propósito, que é saúde, ter uma boa autoestima com um corpo que te agrada, expandir os seus horizontes aprendendo um segundo idioma, né? Então, se você precisa desse incentivo, que ele é uma forma de te pressionar, talvez você esteja carecendo de disciplina. E se você depende da motivação, você é aquele tipo de pessoa que só consegue render em alguma coisa quando você está empolgado, quando você está animado, que só consegue falar de assuntos que gosta, e tudo depende muito do seu ânimo, do seu estado de espírito no dia, né? Muitas pessoas são assim, é muito bom a gente estar motivado, mas a motivação não é uma coisa persistente. Se você quer concretizar algo, você tem que depender da disciplina, porque ela é a sua engrenagem, né? A motivação pode ser o óleo que você passa nessa engrenagem para que ela funcione melhor, mas nunca a força motriz. A disciplina é o quê? É você sacrificar o imediatismo, o momento, em prol de algo maior no futuro, de um sonho, de uma meta, de uma concretização financeira, seja algo na carreira ou algo mais voltado para a sua intelectualidade. A disciplina é fazer com amor, com afinco, com empenho, aquilo que não se quer fazer. E tudo é uma questão de treinamento cerebral, tá? E agora que a gente já falou da disciplina e dessa ideia muito interessante, desse raciocínio que o Pablo Marçal
trouxe ao programa do Emílio, né? Que a gente se expõe para promover a fraqueza, para a gente trabalhar depois, né, ou barreira, chame como quiser, para a gente poder, tendo ciência dos nossos bloqueios e das nossas fraquezas, a gente pode trabalhar e melhorar aquilo. A gente não vai conseguir melhorar, aperfeiçoar, ter o autodesenvolvimento, né, remediar um problema que a gente ainda não sabe que ele existe. Então você se expõe ao desafio e você vai precisar da disciplina para poder conseguir contornar todos os contratempos que irão surgir ao longo dessa jornada. E não tenha medo de arriscar, tá? De se expor, de enfrentar desafios. Você vai aprender coisas novas, expandir os seus horizontes, abrir um mundo de possibilidades, trabalhar áreas do seu cérebro que você não trabalha no seu cotidiano. Todavia, a gente tem que salientar que arriscar-se, tá? Não significa agir com imprudência, com leviandade. A gente pode sim correr riscos de maneira racional, de maneira planejada, de maneira calculada e inteligente, tá? Pra gente aceitar desafios que vão agregar na nossa personalidade. E não, como a gente vai abordar hoje, ter o efeito reverso, tá? Uma das ideias do vídeo de hoje é mostrar que existe uma maneira de você trilhar esse caminho, sendo você o seu melhor amigo. Porque o que a gente vê com muita frequência? Autossabotagem, e o maior inimigo do indivíduo é ele próprio, né? A vida já é feita de tantos desafios, tantos problemas, tantas barreiras, né? Tantas coisas pra gente vencer, e muitas vezes o inimigo da pessoa é a própria mente. Isso é mais comum do que a gente pensa, tá? Então, como propósito deste vídeo, você manter em mente que você precisa se tornar o seu principal aliado. O seu melhor amigo tem que ser, em primeiro lugar, você mesmo. Não menosprezando, tá, a importância do seu círculo de apoio, do seu círculo familiar, mas tudo tem que partir, primeiramente, de dentro de você. E como é que a gente vai fazer para poder correr risco dessa maneira? Com sensatez, com prudência, racionalidade, planejamento, fazendo tudo com escrutínio, com uma inspeção adequada dos riscos do ambiente, do que envolve o financeiro e até na esfera também de relacionamentos, tá? Porque essa linha de raciocínio, ela vale para as mais variadas esferas, para todos os estratos da nossa vida, tá? É um conhecimento que ele é ubíquo, né? É universal. Se você praticar, você vai obter melhora e satisfação, autorrealização consigo mesmo, né? Que é importante a gente ter a autoconfiança, e confiar em si próprio é geralmente um dos primeiros passos para a gente conseguir conquistar qualquer outra coisa na vida. Tem como conquistar sem autoconfiança? Tem, não estou dizendo que não, mas o caminho fica mais árduo e a trilha mais difícil. Bora exemplificar. Quantas pessoas você conhece, tá, que fizeram faculdade, passaram 4 anos, às vezes, numa universidade particular, gastando um recurso não renovável e o ativo mais importante, que é o tempo, pagando mensalidade, e depois simplesmente não exerceu a profissão naquela área, não por deficiência do mercado de trabalho, que existem fatores externos que fogem ao nosso controle, né? E isso, né, como não é uma coisa controlável, não entra aqui na jogada. A gente está falando de mentalidade, e mentalidade é uma coisa que pode ser trabalhada. Eu tenho certeza que vocês conhecem, né? É gente que hoje trabalha de Uber, ou que fez uma faculdade e desistiu, trabalha hoje aí ganhando do salário mínimo, hoje já está em uma outra faculdade, muitas vezes porque não houve o quê? O risco. Fazer faculdade é um risco. Você arrisca gastar o seu tempo e o seu recurso em uma profissão para depois tentar exercer. Muitas vezes, por quê? Porque não fez essa análise, né, pertinente que a gente está falando aqui, e se deslumbrou com as aparências. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você vê às vezes vamos colocar aí um médico, um dentista, né? Às vezes um advogado. Estou falando de profissões mais bem pagas, mas poderiam ser quaisquer outras. E você vê o estilo de vida. O cara tem um carro muito bom, o cara tem dinheiro para trabalhar quando quiser, às vezes é médico que faz plantão, né? Às vezes nem trabalha tantas horas semanais e tem uma grana boa. Mas a pessoa não vê a responsabilidade de ter uma vida em mãos. Às vezes a questão moral de um advogado que vai ter que advogar para criminosos, né? Que a função do advogado é essa mesma, é fazer com que um criminoso, né, tenha a pena justa. Muitas vezes isso envolve um dilema moral, ou às vezes a posição de um dentista, né, que vai ficar com as costas curvadas ali o dia inteiro, não é uma posição confortável, e a pessoa vê só o resultado. Ela não vê todo aquele esforço, ela não analisa o quadro geral antes de tomar uma decisão. Muita gente toma a decisão baseado unicamente no financeiro ou em aparências, né, em vidas de terceiros. A gente opera muito com base em resultado e comparação, sem analisar a realidade introduzida na nossa própria vida, tá? E também de avaliar
se você vai conseguir desfrutar do processo. Porque uma das coisas que leva à desistência é o indivíduo não conseguir se regozijar, ficar feliz com as pequenas vitórias que ele obtém ao longo do caminho, tá? Eu vou te dar aqui, eu gosto muito do exemplo, tá? Ilustrar para ficar bem claro. Se você é o tipo de pessoa que está numa universidade e só vai sentir um senso pleno de autorrealização quando você se graduar, você não é o tipo de pessoa que consegue se alegrar com a aquisição do conhecimento, quando aquele conhecimento é aplicado mesmo antes da graduação, ou quando você tira uma nota excelente na prova. A chance de desistência ela é muito maior, tá? Você se prepara ao longo do caminho, você depende da disciplina. Falei da engrenagem, né? Eu já falei isso antes em outro vídeo. E a motivação que eu olho que vai fazer essa engrenagem funcionar melhor e por mais tempo pode ser obtida através das pequenas vitórias que você consegue no seu dia a dia. Se você não tem essa capacidade de desfrutar do processo, você precisa de ter uma mudança de mentalidade, porque ninguém vive só de resultado não, tá? Você sabe quem que vive só de resultado? São as pessoas, quem tá de fora. Eu vi nas Olimpíadas agora, eu acho que era uma ginasta, ela estava com 65 mil seguidores. Foi só ela se destacar, rapidamente ela bateu 1 milhão de seguidores, né? Ou seja, as pessoas só valorizam depois que está pronto. É por isso que a gente não pode depender de motivação externa e tudo tem que vir de dentro, né? Porque durante a jornada, o que a gente mais vai ouvir são palavras de desmotivação que vão nos desencorajar. Então você não pode depender daquilo que é externo, né? Porque as pessoas só reconhecem o resultado. Então vai trabalhando quieto, que na hora que o resultado vier, o reconhecimento automaticamente virá junto. E se já falamos da importância de desfrutar do processo, da disciplina, tá? E de se expor a novos riscos e desafios como parte desse crescimento, dessa evolução moral, intelectual também e espiritual para aqueles que creem, né? Que os desafios vão lapidando também a nossa personalidade. Existe uma coisa muito importante que é o autoconhecimento. Quando você não tem o autoconhecimento, você pode acabar sendo inserido num ciclo destrutivo que levará a resultados indesejáveis na sua vida, tá? E eu vou citar alguns exemplos do que pode acarretar a falta de conhecimento na vida da pessoa. 1. Estagnação. Se você não sabe, né, aquele velho, até bem clichê, mas vamos citar esse adágio, essa máxima. Para o navio que não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Se você não sabe o que você quer, não tem metas, você vai ficar ali paralisado, né? E muita gente nessa ideia, eu não me conheço, eu não me descobri ainda. É uma coisa muito comum até em mais jovens, adolescentes, né? Ali para baixo dos 18 anos. Isso é uma coisa comum na vida, mas ela não pode persistir por muito tempo, porque ela denota falta de maturidade e ela vai desperdiçar esse recurso não renovável, o seu maior ativo, reiterando, que é o tempo. Quando você tá nesse ciclo, preso nesse ciclo de não saber o que quer, é lembrar que o ser humano ele é racional, ele tem o poder de escolha. Você não sabe o que você quer? Então define. Você vai assentar, pegar um papel e uma caneta. Você vai definir as suas metas. O que você quer? Ter mais tempo? Ter mais dinheiro? Você valoriza mais as relações interpessoais? O que você valoriza mais? É uma vida viajando, conhecendo novos lugares? Vai lá, senta e escreve. O poder do papel e da caneta, eles são impressionantes. Se as pessoas soubessem o poder que é você escrever coisas à mão, a gente escreveria todo santo dia. Escreveu sua meta para você, né, sua meta de vida, para você que está meio perdido? Agora você vai analisar racionalmente, com a ajuda, se for necessário, de alguém da sua confiança, para você atingir essa meta. Quem está perdido e não consegue encontrar por gosto uma vocação, tem que agir na base da razão. Porque você vai ficar esperando descobrir o que você gosta até quando, né? Muitas vezes morando na casa dos pais, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo oportunidades. Então o poder de escolha racional é o poder que o ser humano tem e a gente deve usar sempre que for necessário. E a falta de autoconhecimento causa estagnação, ela também pode causar uma outra coisa, que não é a estagnação em si, mas um resultado similar, que são as desistências frequentes e as inconstâncias na vida. Por quê? Porque o indivíduo que não se conhece bem, né, ele tem opiniões oscilantes que mudam o tempo todo, e se você não tem valores, ideias e metas sólidas, o que vai acontecer? Você vai cair nesse ciclo de desistir de tudo o tempo todo, e é a mesma coisa que estar estagnado, tá? É um pouco menos pior porque a gente adquire uma certa experiência antes de desistir de algo, mas você começa, em vez de ser um indivíduo sonhador e vitorioso, você começa a se tornar o quê? Um colecionador de fracassos. Se você se identifica com isso, tá? É hora de você fazer uma inspeção honesta, tentar entender o porquê de você estar nesse ciclo. E é muito importante que você faça isso o quanto antes.
Por quê? Porque quando você não tem esse autoconhecimento, começa a estabelecer metas, desafios, né? Sejam com propósitos pecuniários ou para desbloquear fraquezas no afã de solucioná-las, como falou Pablo Marçal, né? Seja lá qual for o propósito, se você virar um colecionador de fracassos, né? Isso vai acabar levando a problemas de autoestima, sentimentos de inadequação, e isso vai virar um ciclo que é um ciclo que se retroalimenta. Você não tem autoconhecimento, não sabe escolher meta adequadamente. Tudo que escolhe desiste, fracassa, abandona. Aquilo vai afetando a confiança que você tem em si próprio. Vai chegar um momento que, se você não solucionar esse problema que está lá no início, você vai chegar numa etapa da vida em que você é o tipo de pessoa que não acredita em si mesmo, que está acomodado, que não desenvolve, não amadurece, que não cresce. Então, problemas, né? Eu acho que esses problemas são como ervas daninhas. A gente não pode deixar se espalhar, e quanto antes nós arrancarmos pela raiz, melhor. Não consegue sozinho? Arruma um mentor. Não tô nem falando de mentor no sentido de você contratar alguém, um amigo seu de confiança, um familiar mais vivido, mais sábio, mais experiente, para poder dar para você exortações, bons conselhos, e você, a partir dali, daquele pontapé inicial, vai conseguir pegar, né, as rédeas da sua vida por si próprio. É basicamente isso por hoje, então, pessoal. Vamos lembrar: desafios desbloqueiam travas. Exponha-se a riscos, porém de maneira racional, com planejamento, com cautela e, sobretudo, com autoconhecimento. Metas são importantes, mas elas precisam desses outros elementos para que sejam metas alcançáveis e não sejam metas vazias e contraproducentes. Sempre que falarmos de meta, lembre-se que é muito importante ter as metas de curto, médio e longo prazo. Isso vai te auxiliar em vários aspectos, tá? Trabalhando a sua disciplina, tendo uma disciplina de aço para concretizar a meta de longo prazo, conseguindo usar as pequenas vitórias trazidas pelas metas de curto prazo para te dar motivação também, para você não ter que fazer tudo dependendo da disciplina 100% do tempo, porque isso também esgota, tá? E as de médio prazo é a ponte, né? Entre o imediato e o futuro mais distante. Não se esqueça de escolher com sabedoria suas batalhas, porque cada fracasso é um golpe na sua autoestima. Cada vitória é um pouquinho a mais, aquela pitada de autoconfiança para você se tornar uma pessoa bem-sucedida. E sucesso não é só na esfera financeira. E o último item é o poder da ressignificação, tá? Para dar uma humanizada e uma contextualizada, numa coisa mais real, tá? Aqui do canal. Eu vou comentar com vocês, então, um projeto que eu tenho, que eu considero um projeto que poderia ser inserido ali mais ou menos num projeto de médio prazo, que é 1 ano e meio, né? Eu tô fazendo plantios de cana. Tô esticando um canavial. O que é uma coisa que eu já pensei? Não é uma meta, tá? Não é uma meta, é só uma ideia que ela pode ser amadurecida e concretizada, ou se eu achar que não vale a pena, eu posso abandonar, tá? A gente não tem que ser a ferro e fogo a todo momento. Defino o que é meta e o que é curiosidade, tá? Eu tenho a ideia de criar, de montar, né, abrir, seria a palavra essa, o verbo certo, abrir uma pastelaria. Por quê? Porque pastelaria dá dinheiro demais. Na sua cidade você já deve ter visto, na feira, sempre rodeado de pessoas, ou um muquifo pequeno de 12 metros quadrados, né, vendendo pastel com 2 ou 3 funcionários fichados, e a gente vive no Brasil, né, num país onde tem muita burocracia. Para você abrir um negócio é um desafio tremendo, para fechar pior ainda, leis trabalhistas, né, fichar um funcionário é caro, fica muito tempo, vai só aumentando o custo, rescisão contratual, etc. A gente sabe, né? É desse beabá, e mesmo assim as pastelarias conseguem, muitas vezes, lugares pequenos, terem 2, às vezes 3 funcionários, que é uma coisa muito lucrativa. Mas como eu falei, a gente tem que ser o quê? Realista na meta. A ideia é vender caldo de cana e, se possível, pastel também. Você vendendo pastel e garapa, eu acho que dá para você lucrar muito, mas a gente não pode pensar só no dinheiro, né? A ideia inicial que eu tive, eu conheço mais de uma pessoa que já teve pastelaria, eles já entraram em questão de valor comigo. Numa cidade pequena, você tira de 700 a R$1.000 por dia com pastel. Claro, você vai ter que pagar, né? Você vai ter ali 2 funcionários, recebendo salário mínimo, tem todos os custos que esse funcionário gera, às vezes tem o aluguel, mas é um valor realmente, eu considero um valor realmente alto. Mas, como eu falei, fazer tudo com os pés no chão, com responsabilidade, maturidade. Você vai abrir uma pastelaria?
você vai plantar um canavial, não é só os 700 a R$ 1.000 por dia que você tem que pensar. Você tem que pensar que você vai cilindrar a massa, que você vai ter que lidar com funcionário, que você vai ter que plantar a cana, que você vai ter que lavrar a terra, que vai ter que adubar, que vai ter que raspar a cana. São trabalhos manuais pesados, né? Que é todo um processo, né? A ideia, eu tenho esse plano. Vender garapa é uma meta. Eu tô com essa meta, tá? De vender garapa futuramente. A questão do pastel é uma ideia, porque depende de muitos outros fatores, tá? Que não vem ao caso agora. E como que eu faço para ressignificar, tá, determinadas situações que fazem parte desse plano que eu tenho e serve para você também em qualquer área, para tornar as coisas menos custosas? Quando você vai mexer com canavial, né, você tem que pensar que é um trabalho braçal. Para eu não ficar ali desanimado, porque muita gente desiste de tudo que está relacionado ao campo, porque é um trabalho cansativo. Em vez de ficar com raiva que eu tô com enxada na mão, eu entendo que aquele momento é o momento de perder gordura corporal, de manter os músculos densos. Eu já passei dos 30, né? Para não ficar com o corpo flácido. E em vez de ser uma coisa que me traz infelicidade, eu ressignifico e sei que aquela atividade que eu tô fazendo, além de fazer parte do meu plano para o futuro, é uma coisa que vai me dar um efeito já imediato. Eu vou ganhar saúde, força. Hoje, com 34, eu tô mais forte do que quando eu tinha 24, por causa da vida na roça. Se você não conseguir fazer essas ressignificações, vai ficando tudo muito difícil, tudo muito custoso e leva à desistência. Aí é aquele ciclo que a gente abordou. Desiste, não concretiza, joga fora o recurso não renovável que é o tempo, golpes na autoestima, para de confiar em si mesmo. E essas pequenas coisas, quando vão sendo frequentes, lá quando você tiver com seus 35, 40, 45, virou uma bola de neve que você está com o emocional prejudicado, o financeiro prejudicado, tá? O intelecto prejudicado, porque você não seguiu esses passos básicos que a gente está falando aqui hoje, né? Um deles, o desenvolvimento pessoal, é uma área extensa. E para exemplificar também a questão do planejamento racional, quando a gente fala de empreender, todo mundo sente frio na barriga, né? Como o Pablo Marçal falou, e eu acho perfeitamente aceitável esse receio. Afinal de contas, sem dinheiro você não paga conta, não paga aluguel, não paga comida, não sustenta filho, né? A gente precisa do dinheiro para viver. Então o que você tem que definir? São os riscos, né? Se eles são riscos mais conservadores, riscos, né, entre aspas, e até parece até uma antítese, né, menos arriscados, ou empreendimentos de alto risco, realmente. A questão da cana, para mim, ela não é um empreendimento de alto risco. Por quê? Vamos imaginar que eu tô com essa meta. Eu vou plantar garapa para vender garapa e tirar um dinheiro. Para isso eu vou ter que comprar um moedor, talvez eu precise também de um carro, então é um investimento alto, tá? Vamos imaginar que eu perceba daqui a um tempo que não vale a pena. Eu joguei o meu tempo fora? Não. Por quê? Porque eu pego esse caldo e bebo. Garapa é uma das minhas bebidas favoritas. Então eu já fiz tudo calculado. Se o meu plano falhar, eu não perdi nada, eu ganhei. Eu ganhei o caldo. Com essa cana eu posso moer e dar para bicho. E transformo em leite. E tudo isso, embora não seja uma renda direta, eu gasto menos com o mercado e eu ganho do mesmo jeito. Então você vê que é um investimento que não é tão arriscado, tá? Você faz um investimento interessante para você com uma margem de segurança muito grande. A única coisa que pode, né, sair fora da linha é vir um fogo aqui, que acaba com tudo, ou uma doença no canavial. Caso contrário, é uma coisa que eu estou gastando tempo e mesmo que a minha meta inicial, que é a venda do caldo, não se concretize, eu não tenho chance de sair perdendo. Você consegue perceber a diferença de um risco, né, de um empreendimento mais conservador e de um empreendimento de alto risco? O que eu quero dizer com isso? O empreendimento de alto risco ele também é importante. Eu estou fazendo algum no momento? No momento não. Por quê? Porque os empreendimentos de alto risco, eles requerem uma segurança financeira muito grande. Então eu estou investindo aqui no sítio, fazendo investimentos bancários para poder render juros, mas tudo, né, dentro de uma esfera conservadora para eu não perder dinheiro. Quando eu tiver uma quantidade de dinheiro muito maior, aí você pode se dar ao luxo de investir em uma coisa que pode te trazer prejuízo financeiro. É muito importante que isso seja dito, porque algumas pessoas pegam dinheiro emprestado, não tem onde cair mortas, pegam dinheiro emprestado com o banco, pagando juros abusivos para começar um novo negócio, fazem o empreendimento, né, sem ter garantido o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? É você ter dinheiro para você se manter com todos os seus custos básicos, tá, durante um ano. Juntou esse dinheiro, guarda, investe para render juros. Dali você junta novamente para você investir em outra coisa no futuro. Pular essa etapa
tá? Muitas vezes a gente tem que lembrar que para você começar a ter lucro com qualquer coisa, inclusive até às vezes um canal no YouTube, pode se levar de 1, 2 a 3 anos, tá? Então pular essa etapa de segurança te coloca numa zona de risco que pode te trazer sérios problemas para o futuro. Então o desafio é importante, né? O Pablo Marçal fala muito disso, né? De motivação, de poder, você quer, você consegue, mas tudo isso tem que ser feito com as virtudes necessárias para que o empreendimento seja bem sucedido. E lembrando, esse empreendimento é em qualquer área e não só na área financeira. É isso por hoje então, pessoal. Se inscreva, deixa o like, ajuda demais. E vamos cultivar essas virtudes. Planejamento, racionalidade, prudência, sensatez, coragem para arriscar quando se deve, tá? E saber escolher as nossas batalhas para que as batalhas do nosso dia a dia elevem a nossa autoestima e a nossa autopercepção. E não que elas tenham o efeito contrário. Abraço e até a próxima.